graça e paz, eu me chamo Bianca Leal, eu sou filha da célula Bélgica da Supervisão Isabela e hoje eu vim aqui dar continuidade a esse mês da sabedoria com o capítulo 4 do livro de Provérbios, que fala sobre exortação paternal. Como vocês já sabem, o livro de Provérbios é onde Salomão ele dá conselhos sobre sabedoria aos jovens. E aqui nesse capítulo não poderia ser diferente. Ele vai falar sobre os conselhos que o pai dele deu para ele, o rei Davi, e vai falar sobre como é importante também nós darmos ouvidos aos conselhos paternais que nós temos durante a vida. Alguns versículos que me chamaram muita atenção foram o versículo 4, que ele diz o seguinte: Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Colocando isso de uma maneira prática na atualidade, muitas vezes nós temos a mania, quando somos jovens, de sermos inconsequentes, de não darmos tanta atenção para os conselhos que os nossos pais nos dão, porque não sei de onde a gente tirou isso, a gente acha que somos mais inteligentes, mais espertos e que eles são caretas, nada do que eles falam tá certo, a atualidade é outra, né? Só que a gente esquece que os nossos pais viveram muito mais do que nós. Então, consequentemente, eles têm muito mais sabedoria do que nós, meras mortais. E o que acontece? Eu lembro de um conselho que a minha avó dizia pra mim quando eu era criança, que ela falava o seguinte: Bianca, esperto é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, muitas vezes, os nossos pais, eles nos dão conselhos para que a gente não cometa os mesmos erros que eles. E, na grande maioria, a gente fala assim: mas eu tenho que aprender com os meus erros, eu tenho que errar para aprender. Mas, se você consegue aprender de uma maneira onde você não vai sentir tanta dor assim, por que a gente insiste, na nossa teimosia, aprender com os tombos que a vida nos dá? Um outro versículo que me chamou a atenção também foi o versículo 6, que diz o seguinte: não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. A sabedoria, nesse caso, também, ela está muito ligada à racionalidade, a nós não deixarmos e não permitirmos que somente o coração nos guie. Nós, mulheres, temos a mania de sermos muito emocionais. Então, acaba que, em algumas situações, nós permitimos que o nosso coração nos guie. Mas, nós precisamos ter um equilíbrio. Precisamos deixar que a nossa mente, que o nosso racional também nos guie em determinadas situações. E é aí que a sabedoria entra. Quando nós conseguimos manter esse equilíbrio entre o emocional e o racional, nós vamos sim evitar que muitas situações e tribulações sejam encaradas de frente e contornadas. Um outro versículo que me chamou também muita atenção é o versículo 20, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Versículo 21, não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quantas vezes nossos pais já disseram coisas para nós do tipo: filha, não faça isso que você vai quebrar a cara, filha, não faça isso que você vai se arrepender, e a gente dizia: nada a ver, né? E o que acontecia? Exatamente o que os nossos pais disseram. E é muito importante que a gente consiga entender que os conselhos dos mais velhos nos protegem. Os conselhos dos mais velhos evitam que nós nos frustremos, como eu já disse anteriormente, evitam que a gente repita os mesmos erros que eles. E para finalizar, o versículo 23, que diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O nosso coração, na minha opinião, é a parte do nosso corpo mais preciosa que existe, porque não só porque ele nos dá vida, mas também porque o Espírito Santo habita dentro dele. Então, se nós não temos cuidado, se nós não temos sabedoria para poder guiar a nossa vida, automaticamente a gente vai perder oportunidades e nós vamos nos distanciar do Senhor. Então, o meu pedido para hoje é que você possa ter em mente que a sabedoria, ela é um dom que Deus nos dá, mas que se você pedir,
e que se você realmente lutar para ser uma pessoa mais sábia, você vai adquirindo aos poucos. Não tem como você achar que você vai ser uma pessoa sábia comparada ao seu avô ou seu bisavô. Não tem como, porque eles já viveram muito e eles já passaram por muitas situações. Mas que você possa pedir ao Senhor para que cada dia Ele te dê um pouco mais de porção de sabedoria e que você possa conduzir essa sabedoria não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Eu acredito que talvez você seja a única Bíblia que alguém possa ler. Então, que essa Bíblia que você possa exalar sabedoria, possa exalar amor, possa exalar Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma quinta-feira abençoada e iluminada para você. E eu espero do fundo do meu coração que a cada dia mais você possa adquirir essa sabedoria que vem do céu. E que você possa ser exemplo para as pessoas. Tá bom? Um beijo.